Uma boa tarde a todos que já se encontram online, aguardando a nossa celebração deste domingo, né? Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar não só os amados irmãos da Assembleia de Cristo, mas também todos os irmãos de outros ministérios que têm acompanhado nossas celebrações, e cumprimentar também os amigos do Evangelho, pessoas convidadas por membros da Assembleia de Cristo para participar dessas celebrações. Nós também somos muito gratos por vocês somarem a fé conosco. E que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa visitar cada um de nós e cada vez mais confirmar em nossos corações a nossa fé verdadeira, né? A fé obediente à palavra de Deus, uma fé serena, daquelas que nos faz ficar alertas para obedecermos a Deus todo instante. Então, eu quero que vocês sintam-se felizes, porque hoje nós estaremos também comemorando o memorial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um culto de Santa Ceia. E aqueles que estão aptos a cear, que já desceram as águas, e que estão razoavelmente bem espiritualmente diante de Deus, né, que não tem transgredido a palavra de Deus, e mesmo que tenha transgredido, porque pecar, as pessoas pecam, né? O difícil é saber se arrepender. Então, aqueles que se arrependerem de verdade, que nesta tarde confessem a Deus suas culpas, não escondam nada, porque Deus sabe de tudo que se passa dentro de nós. Então, peçam perdão a Deus para que possam ter autorização dele para cear, porque é muito importante cearmos com dignidade, né? Cearmos indignamente, ou seja, com alguma culpa, algum pecado escondido, nós corremos sérios riscos diante de Deus. E por isso nós precisamos, amados, ficar atentos, né? E ficar atentos a tudo que vai se passar e sermos cada vez mais fiéis ao Senhor, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração, ouvir um louvor e em seguida ouviremos a palavra, né? E durante a ceia nós ouviremos mais um louvor. Santíssimo Deus e sempre eterno Pai, sumo pastor e bispo de nossas almas, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus de nossos antepassados, Deus de cada um de nós. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos, Senhor, na rede social, através desta live, Senhor, mas de corpos físicos separados, mas num só espírito, Senhor. Nós estamos conectados através desta rede, mas o nosso espírito, todos os nossos espíritos estão num só corpo, Senhor, recebendo também a conexão do Teu Espírito Santo, Senhor, para que tudo que fizermos aqui chegue ao Teu trono de glória e possa ser respondido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, nossa paz, nossa alegria. Obrigado pelos livramentos que Tu tem dado a cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. Continua nos assistindo, porque nós somos completamente carentes e dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Tu és o nosso Deus, único e suficiente Salvador. Tu és o nosso Deus que nos guarda, nos livra, nos protege e nos assiste a cada instante, ó Senhor. Cuida da Tua igreja, Senhor, cada vez mais, meu Deus, nos fortalece. Livra-nos de todas as tentações do mal, meu Deus, e vai nos preparando mais e mais para o nosso encontro contigo, meu Deus. Ó Santo de Israel, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Nesta tarde eu te apresento cada uma destas vidas, Senhor, e que Tu possa, Senhor, se forem Teus escolhidos, Tuas escolhidas, trabalhar profundamente dentro das almas, sarando as feridas das almas, Senhor, que às vezes vem lá da infância, da adolescência, vai sarando essas feridas, Senhor, e vai fazendo este povo se voltarem completamente para Ti, se libertarem de toda carnalidade, para que esse povo, meu Senhor, meu Deus, possam se tornarem verdadeiramente dignos adoradores Teus, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Visita também, meu Deus, nesta tarde, nesta noite, os hospitais, as clínicas, as UPAs, e os lares também, onde tiver um moribundo, um enfermo, Senhor, clamando a Ti por um socorro, que está passando por muitas lutas, meu Deus, faltando respiração, o oxigênio que tem na atmosfera. Manda o Teu oxigênio do céu, o oxigênio do Teu Espírito, o Teu sopro, meu Deus, nessas vidas, segundo o conselho da Tua santa vontade, meu Deus.
Ser com cada vida, Senhor, que aqui já se encontra conectada. Abençoa todas elas. Abençoa também as que irão entrando nesta live. Meu Senhor, e ordena, Senhor, aos teus exércitos celestiais que não deixe que nada possa atrapalhar a nossa celebração, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Recebe também o cumprimento do nosso memorial deste domingo, primeiro domingo do mês. Nós estamos aqui comemorando mais um memorial determinado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. E assim, meu Deus, ser conosco, cuida dos nossos lares, das nossas famílias e de todos os nossos negócios, para que tudo esteja sob o Teu mais absoluto controle, Senhor. É assim que eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então eu vou botar aqui um louvor, e logo em seguida, após o louvor, nós ouviremos a palavra, e depois da palavra, serviremos a nossa ceia desta tarde. Amém?
Amém, igreja. Que louvor maravilhoso, né? Eu creio que todas essas palmas, essas vibrações nesta apresentação do grupo diante do trono era para Jesus. E eu creio que ele recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque só ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós não somos dignos de nada, nem da misericórdia dele, mas por conta do seu infinito e louco amor, né? Ele nos derrama misericórdia toda manhã. Lá em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram eternamente. Que Deus maravilhoso, né? Então, nós vamos agora nos alimentarmos da palavra de Deus, e quando terminar a palavra, nós serviremos a ceia, né, do Senhor, comemorando o memorial do Senhor. Eu queria que os irmãos já tivessem aí preparados ao seu lado, né, o pão e o vinho, né? Se tiver mais de uma pessoa, preparar para cada um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, para que nós possamos cumprir o memorial do Senhor. Eu sempre tenho alertado que, embora a gente esteja através das lives, mas tanto faz a gente estar aqui na live como estar dentro de um templo de pedra, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está lá, onde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Deus habita no templo que ele criou, que é o templo nosso, ó. O nosso templo espiritual é onde é a habitação do Senhor. Ele quer morar conosco. Se nós nos deixarmos limpar, se nós nos purificarmos a cada dia para Ele, em santificação, Ele vai habitar dentro de nós. E esse Deus maravilhoso, Ele é conectado com nós, com cada um de nós, através do Espírito. Nós só podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque Ele pôs um espírito dentro de nós para que nós possássemos conectar o nosso espírito com Ele. É por isso que a gente só entende a verdade de Deus, só pode discernir a verdade de Deus através da palavra, pelo Espírito também. Na carne ninguém pode discernir. E Deus, esse Deus maravilhoso, está acompanhando tudo que estamos fazendo aqui para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Eu quero saudar aqui uma pessoa de uma forma especial, o meu querido irmão e amigo, né? Vinícius de Castro. Eu acho que vocês estão vendo ele aí. Ele está lá nos Estados Unidos, lá em Maine, né? Ele está lá nos Estados Unidos, mora lá, mas o Vinícius sempre tem acompanhado as nossas celebrações. E Vinícius sempre é bem-vindo. E quando estiver aqui no Brasil, com certeza vai estar sempre na Assembleia de Cristo, ouvindo essa palavra, se alimentando, porque os verdadeiros escolhidos são assim. Nunca deixam a palavra de Deus de lado por qualquer coisa deste mundo. Os verdadeiros escolhidos têm que estar sempre se derramando na presença de Deus. Porque o lugar mais alto que a gente deve estar é aos pés do Senhor. Porque só nele nós encontramos graça, mercê, misericórdia e amor. E toda a provisão necessária para as nossas vidas enquanto estivermos aqui neste mundo material. Cumprimento também a todos os membros da Assembleia de Cristo novamente, os que estão entrando agora, né? Cumprimento a toda a pessoa daí de Joy Filho, da Verinha, de outros que entraram, né? Os nossos membros do presbitério também, né? O Pastor Vitor, o Bruno Jorge, Renato, Cícero, né? Todos sintam-se cumprimentados e abraçados, amém? E para mim é motivo de grande alegria que todos vocês partilhem nesta tarde da poderosa palavra de Deus, alimentando nosso espírito. Vinícius, você merece muito mais que isso. Você sinta-se abraçado aí pelo Espírito, viu? Um forte abraço para você. E eu queria ministrar nesta tarde o que Deus mandou no meu coração. É o que está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, né? Essa palavra eu estou com ela desde ontem pela manhã. Ontem pela manhã eu já estava com essa palavra quando eu estava participando do nosso rodízio de oração, o dia de oração ontem, né? Dia 1º de maio. A Igreja Assembleia de Cristo esteve durante todo o dia, de 6 da manhã às 18 horas, em oração. E ontem, quando eu estava, né, pela manhã, eu fui com a minha esposa fazer a nossa parte, né, de 9
de 9 às 10 e realmente Deus me deu nessa hora, na hora que eu estava naquele momento de oração, Deus me deu essa palavra e eu creio que Deus quer falar profundamente aos nossos corações. Lucas 17, versículo 1 e 2, né? Diz assim, ó. Cumprimentar também a Rejane aí, ó, a Rejane, né? A Elis, estava com saudade da Elis, eu quero ver o Arteto também, viu, por aí, viu, Elis? Eu não sei se estão assistindo juntos, né, pelo YouTube, mas cumprimento todos vocês. A Rejane lá de Jacarecanga, né, que ainda tem cuidado do nosso templo lá, que ainda está sob a nossa responsabilidade, o templo lá de Jacarecanga, né? Então, diz assim a palavra de Deus, né? Só um versículo, Lucas 17, versículo 1, né? Diz assim, ó. É inevitável que venham as ofensas, mas ai do homem pelo qual elas vêm. Escuta bem, é inevitável que venham as ofensas, mas ai do homem pela qual elas vêm. Pai, mais uma vez eu te peço para que tu desça sobre nós a unção do teu Espírito Santo, meu Deus. Nós sabemos que a unção é a tua própria palavra cravada nos nossos corações, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. E nós queremos essa unção do conhecimento cada vez mais em nossas vidas, para poder andarmos sempre te servindo e sempre, meu Senhor, cumprindo a tua vontade. Eu te suplico que nesta tarde, Senhor, tu possas usar a minha vida, Senhor, este caco de barro como um instrumento nas tuas mãos, para que teu Espírito Santo ministre profundamente aos nossos corações. Sei com cada um de nós, que não saia nada do homem, Senhor. Afasta, Senhor, em nome de Jesus, tudo que vier do homem, e que teu Espírito Santo fale profundamente para cada uma das nossas vidas. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém? Então vamos entender isso aqui. Quando Jesus disse, é inevitável que venham as ofensas, engraçado, essa palavra ofensa na linguagem vernacular portuguesa, ela se origina também numa linguagem do grego, né? Do grego escandalon. Escandalon, por isso que muitas vezes em algumas bíblias, em vez de ter a palavra ofensa, tem a palavra escândalo, mas são sinônimas, né? E o escândalo, ou a ofensa, ele está dizendo que é inevitável que a gente sofra a ofensa. O que é então a ofensa? O escandalon do grego significa parte de uma armadilha onde se põe a isca. Olha bem, parte de uma armadilha onde se põe a isca. Quem aqui não conhece aquelas ratoeirinhas, né, individuais, que pega rato de um por um, né, de unidade? A ratoeira, você pega aquela mola dela, pega o ferro, bota assim, usa a mola, aí bota um ferrinho por cima e engancha aquele ferrinho naquela isca, engancha aquele ferro na isca e põe um pedacinho de queijo na ponta da isca. Quando o rato vem para puxar o queijo, aí o ferrinho desliza e aquela mola leva o ferro pesado e mata aquele rato, né, com a quebra do pescocinho do rato. Mata o rato fulminantemente. Então, a palavra ofensa ou escândalo é justamente uma isca que Satanás também usa para nos roubar a fé, nos tirar da presença de Deus, nos levar do aprisco de Deus para o aprisco dele. Essa que é a realidade. A ofensa é isso, né? E muitos têm que estarem conscientizados disso. Porque quando a gente deixa uma ofensa entrar dentro do nosso coração, nós estamos simplesmente dando lugar ao inimigo para que façam operar na vida da gente e nos escravize, nos deixe escravos, né? Escravos dele. Nós não podemos ser escravos do inimigo, nós somos escravos de Cristo. Os verdadeiros escolhidos jamais serão escravos do inimigo, nem de homem nenhum nessa face da terra. A verdadeira igreja do Senhor nunca vai se render a caprichos, né? A ambições, a ganância, a usura dos homens da terra, que por ambições de posse, poder e prazer querem até escravizar a humanidade, né? Para submetê-la a um jugo de escravidão. Mas os verdadeiros escolhidos nunca vão se render a isso. Nós somos povo pacífico, mas no momento certo também saberemos reagir para que as pessoas entendam
que os verdadeiros filhos de Deus não dobram o joelho para homem nenhum nessa terra. Nós respeitamos as autoridades, respeitamos as leis do país, o que muitos não estão fazendo aí. Muitas autoridades que nós somos obrigados a respeitar pela Bíblia, não estão respeitando as leis, principalmente a lei maior do país, mas nós respeitamos. Nós respeitamos as autoridades, as leis, mas a partir do momento que qualquer que seja a autoridade quiser fazer com que a gente viole a palavra de Deus ou desagrade ao nosso Deus, eles encontrarão uma muralha de resistência tão grande que nada nesse mundo pode nos fazer voltar atrás. Nem que nós paguemos com a própria vida, porque vão matar o nosso corpo físico, mas não matam a nossa alma. Nós não tememos quem mata o nosso corpo físico, nós tememos aquele que depois de matar o corpo manda a alma para o inferno. Eu sempre tenho dito isso aqui, não esqueçam disso. A igreja do Senhor não tem negociação com a palavra de Deus e nem com a nossa fé. Ninguém tente silenciar a palavra, porque muitos reis e imperadores, muitos líderes de nações tentaram silenciar a palavra, mas o fim foi triste. E hoje eu sei que devem estar nos terrores lá do lugar de tormento, porque o inferno, as portas do inferno ainda não foram abertas. Essas pessoas que morreram sem Deus estão num lugar de tormento, que é uma sala de espera para poder entrar dentro do inferno. Assim como os que morreram em Cristo estão numa sala de espera, que é o selo de Abraão, para entrarem na Jerusalém Celeste. Isso é uma realidade. Então, nós não podemos deixar que ofensa nenhuma venha nos atingir, para nos afastar do amor de Cristo e entregar o nosso destino para o diabo. Não, ofensa não é palavra, nem é armadilha que o diabo vem usar para os verdadeiros cristãos que conhecem essa verdade de Deus, né? Muitos não conseguem responder a um chamado de Deus na sua vida. Muitos, eu estou falando muitos, milhares de pessoas, muitos que estão até nas igrejas, não conseguem responder a um chamado de Cristo, porque vivem com a alma ofendida, estão traumatizados na alma. Pessoas que têm traumas de infância, de adolescência, né? Traumas de casamentos mal sucedidos, né? Traumas de todas as modalidades, inclusive pessoas que têm também complexos, né? E principalmente um dos que mais atinge o ser humano, que é complexo de inferioridade, complexo de ser humano insuficiente. Então, essas pessoas, elas têm essas feridas na alma, e elas, com essas feridas, jamais poderão adorar a Deus, amados. Não pode adorar a Deus. Porque uma alma ferida, ela não está pronta para o louvor e a adoração ao Senhor. E tudo isso porque a ofensa atingiu essas pessoas. Nós não podemos negociar que o nosso coração esteja sempre voltado para a habitação do Espírito Santo, para Cristo viver na nossa vida. Nós temos que fazer tal qual Paulo e dizer com toda segurança: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A ofensa que vem, ela vem quando a verdade é pregada. Ah, pastor, como é isso? A ofensa original que a palavra de Deus fala, é aquela que vem quando a palavra é pregada. Vocês não vão observar não que tem muitas vezes que a gente está ouvindo a palavra porque a gente está em falta com Deus, os filhos de Deus mesmo, e as filhas de Deus. Às vezes está num pecado com a falta com Deus, aí quando a palavra é pregada, a pessoa recebe aquela palavra como se fosse assim, um míssel entrando dentro do nosso peito, estourando o nosso coração. É porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, né, 4:12, que ela veio para separar, é afiada como uma faca de 2 gumes. Ela veio para uma espada de 2 gumes para separar a medula, né, a junta da medula, né, para separar a própria alma da gente do espírito. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, é poderosa para fazer isso. E muitas vezes a gente ouve a palavra e quer se sentir ofendido, sabe por quê? Porque essa palavra não entrou ainda nessa vida. Essa vida está com a alma toda cheia de feridas, toda cheia de doença, e precisa ser tratada, precisa pedir a Deus a misericórdia para ele tratar a alma, para poder a pessoa recepcionar a palavra e ir deixando Deus
fazer a transformação que nós precisamos de ser transformados, né? Então, essas pessoas, elas não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque toda vez que ouvem, acham que está sempre direcionado para elas, que a palavra bate muito forte, né? Porque revela seus reais motivos e causa também a eliminação dos que não são realmente plantados na casa de Deus. A palavra de Deus, ela, além de revelar os reais motivos do ser humano, ainda faz com que seja uma causa de eliminação daqueles que não são de Deus. Muitos que não são de Deus, quando ouvem a palavra de Deus verdadeira, eles saem realmente da casa de Deus, porque não foram plantados na casa de Deus. Estão lembrados do que diz o Salmo 92:13? Os plantados na casa do Senhor florescerão, né? Os plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92:13. Então aqueles que não foram plantados é os que não receberam a palavra, que a palavra não consegue entrar. De duas uma, ou porque não são escolhidos, eleitos, ou porque tem a alma muito ferida, muito traumatizada. É uma pessoa cheia de traumas e de complexo de inferioridade, complexo de insignificância. Aí essas pessoas não conseguem jamais uma adoração verdadeira para Deus. Não conseguem. É uma pessoa amarga, não só para si, mas para todos que o cercam. A começar de dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com filhos, com filhas, né? Com familiares, com os irmãos da igreja, com todo mundo. É uma pessoa completamente amargurada, uma pessoa completamente doente que precisa ser tratada. Por isso que nós devemos ser muito compreensivos e compadecidos, porque se Deus derramou misericórdia sobre nós devemos derramar misericórdia também sobre essas vidas. Mas vejamos bem, vocês estão lembrados o exemplo que eu tenho sobre esse negócio dos plantados na casa do Senhor? Quer dizer, quem é plantado na casa do Senhor pela palavra nunca vai abandonar os caminhos de Deus. Nunca. Nada vai separar essa pessoa do amor de Deus. Por isso que Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação, né? Será nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, né? Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque a palavra, quando é cravada em nossos corações, nós então fomos plantados na casa do Senhor, nos átrios de Deus. E essa palavra vai a cada dia nos fortalecendo para nos tornarmos exímios, verdadeiros adoradores do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o exemplo bom que eu tenho para vocês é o exemplo de Samuel. De Samuel, estão lembrados? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, né? Samuel diz que Samuel estava com pena de Saul quando exortou. Deus mandou Samuel exortar Saul. E Samuel teve muita pena de Saul porque a exortação foi muito forte. Mas Deus reagiu, né? Deus reagiu com Samuel. Quando Samuel quis demonstrar que estava com pena de Saul, Deus perguntou a ele: até quando você vai, né? Aqui está em 1 Samuel 16:1, diz assim, olha o que foi a exortação que Deus fez a Samuel, né? Com aquela peninha dele por Saul. Deus chega para ele e pergunta assim, olha bem: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando você vai ter pena de Saul se eu já o rejeitei de ser rei em Israel? Deus rejeitou Saul de ser rei em Israel e Samuel estava com pena, mas Deus chamou a atenção. E posso afirmar com toda sinceridade, amados, Deus reagiu à tristeza de Samuel e Samuel voltou atrás. Samuel imediatamente deixou de ter pena de Saul, porque Deus tinha plantado a semente no coração de Samuel, que era a verdade dele. Então, quem tem a semente plantada não negocia com nada neste mundo. Não vai deixar de agradar a Deus para agradar homens. O próprio Paulo disse isso, estão lembrados? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo disse assim, eu fui chamado para continuar agradando a homens ou agradar a Deus?
né? Se fosse para ainda agradar a homens, eu não seria de Cristo. Então, nós precisamos entender, amados, que nós não podemos baratear a nossa salvação, baratear a nossa verdade. O pior é que tem muitas vidas que vivem no meio evangélico, mas não compreendem isso. Acham que é porque a gente é vaidoso, é orgulhoso. Não, amado, não é nada disso. O que nós estamos fazendo é obedecendo a palavra de Deus. Se eu fui chamado, se vocês, cada um de vocês, foi chamado para uma obra em favor do reino de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós fomos escolhidos, somos eleitos. Eu conheço muitas pessoas ricas, abastadas desse mundo aqui, com riqueza que às vezes não dá nem para contar de tanto patrimônio, mas não são felizes. E dariam, eu vi uma que disse que daria 90% dos seus bens para ser feliz, ter saúde. Mas as pessoas não sabem, é verdade, não sabem agradecer a Deus, né? Ninguém pode agradar homens, nós temos que agradar a Deus. A verdade é que Deus nos escolheu, nós somos bem-aventurados de termos sido escolhidos por Deus no meio de milhões que tem aí pela terra. Ainda tem muitos dele que ele está chamando aos pouquinhos, ele vai chamando. Ninguém vai ficar de fora da arca quem foi escolhido e eleito por ele. Antes dele arrebatar a igreja, ele salva um bocado, vai ter uma ceifa final coletiva, né? Que não vai dar tempo mais nem de quem for convertido pecar mais, porque vai ser uma ceifa coletiva, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que tem pastores, eu era um deles. Eu tenho que começar cortando a minha própria carne. Eu era um dos pastores que eu ficava morrendo de peninha, ficava triste, frustrado, né? Quando alguém deixava a igreja, deixava os caminhos do Senhor, que eu tinha notícia que abandonou a fé, né? Eu ficava triste porque alguém foi embora e perdeu a unção. E até a depressão. Mas um dia Deus falou comigo. Vocês creem nisso? Que um dia Deus falou comigo e depois desse dia nunca mais eu tive preocupação com essas coisas, né? Por quê? Porque Deus falou comigo que eu estava muito triste, aí eu estava orando na madrugada, justamente porque um casal tinha saído do nosso meio, e quando eu estava orando, aí Deus mandou que eu pegasse a minha Bíblia, e quando eu abri, estava lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 e 21. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Deus está mandando que os líderes espirituais que ele escolheu para conduzir o rebanho dele, parte de cada um conduzir parte de seu rebanho, Deus está orientando aos líderes espirituais que não pode ser acovardados nem ter peninha de ninguém que está em pecado, não. Jesus não teve. Jesus, quando teve que usar a palavra, ele ofendeu muita gente. Ofendeu fariseus, saduceus, ofendeu seus próprios familiares também. Seus próprios familiares, Jesus ofendeu. E aqui diz, ó, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aí diz no versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Olha, nada fazendo com parcialidade. Como eu fico assim angustiado quando eu vejo líderes espirituais, porque vivem, às vezes até vivem, coitados, da obra de Deus, aí tem que suportar certos indivíduos que estão dentro da igreja, que se acham, né, a última Coca-Cola no deserto, porque o dízimo é alto, o dízimo é grande. Para mim não serve de nada, meu amigo. Para mim, tanto faz uma pessoa dessa como um que não dizima nada, porque não pode. Porque aquele que não dizima nada porque não pode, um dia pode Deus abençoar e vai dizimar mais do que essa outra vida. Mas o dízimo é uma obrigação de cada um com Deus, não comigo. Eu não tenho problema com o dízimo porque eu não tenho essa obrigação de estar vivendo tirando dízimo de Deus, não. Agora, tem pessoas que tem líderes, coitados, que se suportam e passam a mão na cabeça de quem está errado. Mas Deus está dizendo aqui que conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ó, para Timóteo. E os anjos eleitos, que guardes este conselho sem prevenção. Nada fazendo com parcialidade. Fazer com parcialidade
É porque Deus quer que a gente seja imparcial. Fazer com parcialidade é passar a mão na cabeça e esquecer que aquele fulano está em pecado, aquele fulano está traindo a esposa, levando outras mundanas, mulheres da vida para motéis, para outros cantos por aí, né? Então essas pessoas, triste será o fim. Porque se não mudarem, se forem escolhidos de Deus e continuar numa dessa, ouvindo a palavra, vai pagar um alto preço. Para poder não ser perdido para Satanás, vai passar por disciplinas terríveis. Antes de descer a cova, vão sofrer, e quando descer a cova, ainda vão ser purificados mais ainda. É triste, irmão, mas é verdade. Jesus, com base nessa palavra, Paulo também mostrou que Jesus ofendeu pessoas da sua terra, da terra natal dele, Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, que ele foi lá no templo pregar, ele bateu forte com a palavra. E aquele povo não estava acostumado a ouvir a palavra daquele jeito. Por quê? Porque os doutores da lei pregavam suquinho de uva. Como muitos pastores por aí, com as igrejas cheias, pregando só um evangelho light, faz de conta, e deixando que crentes vá para o inferno. Vocês estão lembrados do que foi que Jesus disse com líderes desse tipo? Lá em Mateus 23,15, Jesus disse o quê? Diz, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vós rodeais a terra e o mar para fazer um convertido, mas depois de fazê-lo, torna o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus estava reconhecendo que aquele líder fazia de tudo para fazer um convertido, mas quando fazia, tornava o filho do inferno 2 vezes mais do que ele, que já estava no inferno. Então a gente precisa entender essas coisas, que a palavra, se ela doer, é porque a gente tem que amar. Porque se a palavra está doendo em nós, é porque nós somos escolhidos. Agora, quem ouve a palavra e a mente continua embotada, entra no ouvido e sai no outro, não cumpre, né? Como diz aí o Adriano, um vazio na alma que não entra, não preenche com nada. Então isso aí tem que estar preocupado, viu? Tem que estar preocupado. Porque a Assembleia de Cristo prega a palavra genuína, pega a palavra de verdade. O meu compromisso não é com homem nenhum nessa face da terra, é com Deus, viu? O meu compromisso espiritual é com o meu próprio Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu vou continuar pregando e o presbitério também. O presbitério também. Isso, Vinícius. Por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Tem milhares de pessoas desse jeito, Vinícius, nas igrejas. Muito bem, foi essa palavra tremenda. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Porque não faz. Porque a palavra não entrou. A palavra, quando é pregada, faz ofender essas pessoas e elas ficam cada vez mais traumatizadas. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus foi implacável. Ele não quis se preocupar de ofender ninguém, não. Como era que Jesus ofendia? Como foi que eu disse para vocês o que é a ofensa? É a própria palavra. Porque quem não quer receber essa palavra se ofende, porque está cheio de pecado, está podre de pecado. Mas a pessoa que está podre de pecado, quando recebe essa palavra, tem que doer nos coros, tem que doer na coluna lombar. Porque a chicotada espiritual é grande com a palavra. Diz assim, ó, lá em Mateus 13, 55 e 57, Mateus 13, 55 e 57, olha o que diz aqui. Jesus chegou no templo e pregou a verdade genuína. Aí os doutores da lei ficaram tudo encabulados e dizem, não é este o filho do carpinteiro? Né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, né, pois tudo isso? Quer dizer, de onde vem esse conhecimento dele aí na palavra? Né? E escandalizavam-se, olha aí, ó, e escandalizavam, ou seja, se ofendiam, né? E se ofendiam nele. Jesus, porém, lhes diz, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e senão na sua casa. Então, vejamos bem, com os familiares também Jesus não alisou couro. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram, né? Os parentes de Jesus ouviram isso e saíram.
lá em Marcos 3, 21 diz isso. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Os irmãos de Jesus, os parentes dele, ficaram preocupados quando souberam que ele estava batendo forte com a palavra de Deus lá no templo. Aí saíram lá para mandar prender Jesus, o próprio irmão, tá entendendo? Mandar prender Jesus porque Jesus estava falando a verdade. E estava ofendendo os doutores da lei, eles não queriam perder o prestígio com os doutores da lei, os familiares de Jesus. Tem um outro momento também, lá em Marcos capítulo 3, versículo 31 e 35, que diz assim, alguém chegou para Jesus estava no templo, ministrando a palavra, lá dentro do templo também, e diz, tua mãe, teus irmãos e irmãs, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então lhes respondeu Jesus dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele diz, qualquer que fizer a vontade de Deus, quem é? Qualquer que obedecer a palavra de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele não reconheceu mãe e irmãos terrenos se não queriam obedecer a palavra de Deus. Vocês estão entendendo como o negócio é sério, amados? O negócio é sério. Eu vivo desesperadamente pregando essa palavra com todo prazer e alegria no coração, mas meu desespero é ver que muitos não têm recepcionado essa palavra, não têm mudado nada. Não tem mudado nada na sua vida. Continua a mesmice. A gente não vê nada de prosperidade espiritual na vida dessa pessoa. Não prosperou nada espiritualmente. Continua com falsos testemunhos ali fora, né? Sujando o nome de Jesus. Continua com comportamentos críticos lá por fora. Rapaz, é um negócio terrível. E isso deixa a gente no desespero. Rapaz, aquele rapaz não é da igreja do pastor Zé Filho, né? E aquela menina é da igreja do pastor Zé Filho, por que se comporta desse jeito? Ainda bem que lá na Assembleia, que aqui na Assembleia de Cristo, ainda não chegou a essas críticas não. E se alguém está violando a palavra de Deus, pensando que está enganando a minha igreja, mas a Deus não está. Porque a qualquer momento Deus vai cobrar, meus amados. De Deus ninguém zomba, né? Está lá em Gálatas 6:7, né? Ninguém zomba. Aquele que semeia, né? Colhe. Quem semeia para a carne vai colher a morte. Quem semeia para o espírito vai colher vida. Nunca esqueça de Gálatas 6:7. Se nós comprometermos o que Deus nos ordena para agradar nossos familiares, eu amo minha família, minha esposa, minhas filhas, meus netos, eu amo meus genros, mas eu jamais vou agradar nenhum em detrimento da verdade de Deus. Nós temos que se comprometer com o que Deus nos ordena, né? Nós temos que nos comprometer com a palavra de Deus. Nós temos que viver cumprindo essa palavra, embora desagrade os familiares. A família que se converta também. A minha, graças a Deus, sabe disso e obedece, né? Perdemos o azeite e impedimos de sermos libertos quando nós deixamos de lado a palavra para agradar a homens, a familiares. Quando você deixa de agradar a Deus, de fazer o que Deus manda, para cumprir vontade de homens ou de mulheres, você está irremediavelmente perdido. Está perdido. Vai pagar preço. É a palavra que diz. Jesus ofendeu os próprios companheiros dele de trabalho. Estão lembrados? Jesus ofendeu os próprios companheiros dele de trabalho. Porque eles acharam que era uma ofensa quando Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. Viu? O judeuzão, quando ele disse isso, aqueles judeuzão disseram assim, vixe, o homem pelo amor, mas ele está dizendo que a gente tem que comer da carne dele, beber do sangue. Então esse homem aí, esse homem aí é canibal. Ele está mandando a gente comer da carne dele e beber do sangue. É um canibal. Jesus não era canibal. Ele está dizendo, quem não beber da minha carne e beber do meu sangue, ele está dizendo assim, quem não receber o sacrifício do meu corpo carnal, que vai sofrer, se compadecer de toda dor, vai ser massacrado, pisado, cuspido, vilipendiado, por causa de vocês. Eu vou derramar a última gota de sangue naquele calvário, vai descer a última gota de sangue para poder salvar vocês,
purificar vocês de toda imundície e pecado. Mas quem não receber esse sacrifício, não vai poder fazer parte comigo, né? No reino dos céus, não vai ter parte de mim. Não é parte comigo. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, também ele disse a mesma coisa. Ele disse, Senhor, como é que eu vou deixar, mestre, como é que eu vou deixar um mestre lavar os pés do discípulo? E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não terá parte comigo. Jesus quis dizer, ó, se a gente não matar o nosso ego lá na cruz do Calvário, matar o nosso eu, o nosso egoísmo, tirar de dentro de nós esse Deus da egolatria, nós não seremos salvos. Quando saímos deste mundo, estamos predestinados ao fogo eterno, com fogo e enxofre, pela eternidade, amados. Nós precisamos acordar para isso. Tem que haver a morte do ego. Tem que haver, exatamente, Adriano. Tem que haver a morte do ego. Então nós precisamos compreender isso. E Jesus, quando estava fazendo aquele discurso bem pesado, muitos que foram ouvindo começaram a sair. Foram se retirando. Aí se retirou todo mundo. Ficou somente os 12 apóstolos. Embora que um deles lá era só a misericórdia, né? Mas ficou os 12 apóstolos. Aí Jesus, quando observou aquilo, disse, cadê os outros que estavam aqui? Foram embora, mestre. Eles não aguentaram, porque acharam o discurso pesado. Aí Jesus, e vocês não querem ir embora também, não? Olha o que foi que Jesus perguntou. Aí também é ofensa pesada, né? Mas Deus na pessoa bendita de Jesus, não estava preocupado de agradar homens, não. Estava preocupado de agradar a Deus. Ele disse, por que vocês também não vão embora? Senhor, como é que nós podemos ir embora se só tu tens a palavra da salvação? Olha que Pedro tremendo. Pedro já estava na unção do Espírito quando ele disse, como é que nós podemos ir embora, só tu tens a palavra da salvação? Eu sei, só em ti nós encontramos salvação. E hoje nós podemos dizer a Jesus, Jesus, só em ti, na tua palavra é que nós podemos encontrar salvação. Entendam isso, amado. Por favor, entendam o que a Assembleia de Cristo prega, através de mim, do pastor Vitor, do Bruno Jorge, como mestre de escola, dos nossos obreiros que estão prestes, 2 deles estão prestes a serem, um deles está prestes a ser consagrado, o obreiro Adriano, né, porque o Renato já é diácono, o Adriano vai ser consagrado agora, né? Já me comprometi com o pastor Vitor que vou consagrar o Adriano assim que tiver a oportunidade. Se demorar muito esse confinamento, eu vou fazer a consagração aqui online também. Do jeito que eu fui empossado como procurador de justiça, eu posso também fazer pela live, né, pegando a assinatura do Adriano, né, pegando a assinatura dele e tudo, e a gente fazer essa celebração ao vivo, né? Presencialmente só eu, o pastor Vitor e outros pastores que eu irei também convidar para derramar o óleo na cabeça dele. Então, os fariseus, nessa época de Jesus, os fariseus, quando viram Jesus batendo forte, eles pediam sinal, porque eles ficavam, rapaz, quem prega uma verdade é sem temor. Aí os fariseus ficavam pedindo sinal a Jesus, pedindo sinal. Né? Tá, lá em Mateus 16:1, né, eles pediram sinal a Jesus. Aí Jesus disse o quê? Uma geração má e adúltera. Isso aí é no Mateus, já no 16:4. Mateus capítulo 16, versículo 4. Jesus diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. O sinal de Jonas. Porque assim como Deus julgou Jonas, o Senhor está julgando a igreja, instando a igreja para o arrependimento. Deus está usando de todas as estratégias, né, que não passem dos limites humanos, porque Deus é poderoso. Se ele fosse usar as estratégias divinas, ele destruiria tudo logo de uma vez. Mas Deus está usando estratégia para que as pessoas se arrependam enquanto é tempo. É o arrependimento, muito, né? E esse arrependimento é muito importante. O Alexandre Farias aí está também já dando sinal, né, de que está recebendo essa palavra de Deus. E esse arrependimento tem que ser um arrependimento sincero. É um arrependimento, né,
perante Deus, um arrependimento segundo Deus, não segundo ao mundo. Porque tem duas espécies de arrependimento. O arrependimento, né? Arrependimento segundo Deus e um arrependimento segundo ao mundo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que existe o arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o mundo. O arrependimento segundo ao mundo, diante do mundo, é o remorso. A pessoa fica somente com remorso. O arrependimento segundo Deus é aquele arrependimento que quando você se arrepende de um pecado, você nunca mais vai pecar de novo daquele jeito. Por quê? Porque o arrependimento sincero diante de Deus, Deus mesmo implanta na gente uma repugnância por aquele pecado. Deus implanta. Então a gente precisa entender isso. Tá certo? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 a 32, que é uma parte do que nós vamos viver daqui a pouco, que é a parte da ceia do Senhor, né, que Paulo estava servindo na igreja de Coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 a 32, diz assim, ó: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe o que quer dizer isso? Discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Porque o nosso alimento é a palavra, né? Quando nós comemos a carne e o sangue de Jesus, nós estamos nos alimentando da palavra dele. Essa palavra, quem come sem discernir o corpo, sem discernir que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e viver essa palavra, obedecer e cumprir a vontade de Deus. Ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, né? Come e bebe juízo para si. Né, Anás, Caifás, Pilatos, todos eles, aqueles soldados romanos, todos eles pecaram, mas Deus, foi que Jesus fez? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Concedeu perdão. Mas nós que conhecemos a verdade, não temos a mesma sorte daquele povo não, que Jesus intercedeu por perdão para eles. Nós não temos, porque nós conhecemos a verdade. E por isso, que quando Paulo diz isso, ele diz assim: eis a razão porque há entre vós, ó, ele diz aqui, eis a razão, lá no 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, quer dizer, que já desceram a cova. Porque cristão verdadeiro não morre, desce, ele dorme e o corpo carnal vai para a cova. Mas ele não morreu porque ele dormiu no Senhor para se levantar no dia da ressurreição. Então, diz assim, ó, que por conta disso, que tem muitos na igreja que são fracos e doentes e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, ele está dizendo aqui, Paulo, que se a gente fosse primeiro se preocupar em julgar a nós mesmos, né, não seríamos julgados. Nós nunca seríamos julgados. Por quê? Porque quando nós julgamos, mas quando nós somos julgados, porque deixamos de julgar nós mesmos e nós somos julgados, aí nós temos que ser disciplinados por Deus. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Os que verdadeiramente são filhos de Deus, se cometer falha, vão ter que pagar o preço. Se afrontar a Deus, vão ter que pagar o preço. Se violar a palavra de Deus em alguma coisa, vai ter que ser disciplinado. Não pode fugir dessa disciplina. Por quê? Porque Deus julga nos disciplinando para que nós não sejamos julgados como o mundo. Porque o mundo, quando for julgado, vai todos para o inferno. Não foi o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Foi o que Jesus disse. Então, e bom é que o mundo, são dois terços do mundo, 2/3 da terra vão ser julgados, mas não para viver com Deus, mas para ir para o fogo eterno. Então, amados, nunca esqueçam disso. A palavra iluminada em nosso coração, floresce, a palavra iluminada em nosso coração é o fundamento, a raiz, no qual Jesus se baseou para dizer que sua igreja seria plantada. Estão entendendo agora? A palavra iluminada em nosso coração, quando nós ouvimos a palavra e recebemos essa palavra e fomos a Cristo,
Ali se tornou o fundamento, uma raiz dentro de nosso coração, na qual Jesus se baseou para dizer que a sua igreja estava sendo plantada. Nós nos transformamos agora na igreja do Senhor, nós somos também pedra, uma das pedras que vai construir a igreja do Senhor na terra, né? Como? Porque a palavra está sendo plantada dentro dos nossos corações. O exemplo disso, que um exemplo marcante é a parábola daquelas duas casas, uma casa que foi construída na rocha e uma que foi construída na areia da praia, né? A minha preocupação é se quem é que está sendo construído mais ultimamente aí nos arraiais, né, evangélicos. E quando eu falo disso, arraial evangélico, falo de pentecostais, batistas, presbiterianos. Quem é que está, onde é que está sendo construída a casa? Na rocha ou na areia da praia? Porque a da areia da praia, Jesus contou que a casa construída na areia da praia, quando veio o vento e a tempestade, o vento e a tempestade derrubou a casa e as águas, a maré veio e arrastou tudo. Mas aquela casa que foi construída na rocha, essa resistiu a tudo quanto foi de tempestade, tribulação, e ficou para sempre com o Senhor. Isso é tremendo, amados, essa parábola da rocha. E tudo por quê? Porque houve uma plantação de uma semente verdadeira no coração da pessoa que plantou, que foi plantada na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. A rocha, a pedra preciosa, a pedra eleita preciosa é Jesus Cristo, essa rocha. Está lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo 8, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó. Aqui, 1 Pedro 2, 8, diz assim, que ela é pedra de Jesus Cristo, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer, todos aqueles que ouvem a palavra e continuam pecando, continuam desobedecendo essa verdade, eles vão ter que confrontar e se chocarem com a pedra eleita, que é uma pedra que vai ser uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa, uma rocha de ofensa, porque não quiseram obedecer a palavra de Deus. Essa que é a realidade. Lá no Salmo 119, versículo 130 diz: a palavra entra em nosso coração e não na nossa mente. Entende bem? A palavra de Deus, ela é para entrar em nosso coração e não na nossa mente. Porque se a palavra de Deus entrar na nossa mente, nós vamos entender a verdade de Deus como uma historinha. Vamos ter um Jesus Cristo histórico. Mas a palavra que entra dentro do nosso coração, nós vamos ter um Jesus Cristo, um Deus que é Espírito. Um Deus que é Espírito. E que pôs um Espírito dentro de nós, para nós vivermos plenamente em comunhão com Ele. Porque são os nossos espíritos que vão voltar para morar com Ele. Nunca esqueçam disso. Eu finalizo aqui, lembrando a vocês o que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Quando diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam o escrito. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem a palavra de Deus, a palavra da profecia, e os que guardam no escrito dela, pois o tempo está próximo. Está chegando a hora. Está chegando a hora da prestação de contas. O tempo está se aproximando, amados. Acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Sabe por que aqui lá em Efésios diz: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá? Sabe por quê? Porque tem muita gente na igreja que está morta espiritualmente, não tem buscado ressurreição em Cristo, não tem se alimentado dessa palavra. Eu tiro por ontem. Oh meu Deus, o sofrimento foi grande ontem para mim, na minha alma, a tristeza, quando eu vi que muitos não entraram não chegaram nem a entrar, né? Nem a entrar lá no nosso propósito de oração remoto. Não entraram no Meet, no Google Meet, porque não estão orando. Meus amados, crente que não ouve a palavra, que não ora, já está morrendo, se não tiver morrido,
Tá todo entubado, já só esperando a hora para morrer e tirar o tubo de dentro. Tá respirando pelos tubos espirituais. Então a gente precisa entender uma coisa. Temos que se alimentar dessa palavra diariamente. Os que são filhos de Deus sabem o que eu estou dizendo. Os eleitos, os escolhidos sabem o que eu estou dizendo. Tem que ler a palavra diariamente para nos fortalecer. Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo vai mexendo dentro de ti. E nós vamos ler e vamos orar. Orem antes de ler a palavra e orem depois que ler a palavra. E Deus vai fazer a obra nas nossas vidas cada vez mais. Nós vamos cada dia crescendo mais espiritualmente para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amados? Recebam essa palavra nesta tarde, início de noite, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Jesus está observando tudo que queremos fazer hoje. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito de Cristo, já está se movendo entre nós para a nossa ceia agora que vamos começar. Vamos dar início agora à nossa ceia. Que Deus aplique essa mensagem em seus corações, em cada um dos seus corações, para que vocês se fortaleçam cada dia. Coragem, igreja. A Assembleia de Cristo tem promessa de Deus que seremos salvos. Não desanima. Persevera nos caminhos do Senhor. Aqueles que são escolhidos têm que perseverar. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esses serão salvos. E nós somos desses que vão ser salvos, porque perseveramos e perseveraremos até o fim, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos então passar para o nosso momento da Santa Ceia, né, do Senhor. E nesse momento eu quero que vocês estejam aí. Eu quero que vocês estejam aí em mãos com... Estejam em mãos aí com o vinho e o pão, ó. Levanta assim com suas mãos o vinho e o pão aí onde vocês estiverem. E vamos orar. Eu vou orar pelo vinho e o pão de cada um de nós, para que nós possamos cear e cumprir o memorial de Cristo nesta tarde. Vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar mais uma vez diante da tua santa presença, meu Deus. Nesta feita, te pedindo, Senhor, perdão por todos os nossos pensamentos, palavras, atos, omissões. Senhor, se cada um de nós tiver alguma culpa, Pai, ainda que está em oculto, Senhor, que tu possa nos purificar nesta tarde, nos perdoar, Senhor, de todo pecado, nos limpar, Senhor, e nos deixar aptos para cumprirmos o teu memorial, ceiarmos com dignidade diante de ti. Pelo menos, meu Senhor e meu Deus, que essa dignidade seja reconhecida por ti nesta tarde. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, das vidas que estão aqui conectadas nesta live. Se compadece de cada um de nós, meu Deus. Tua palavra diz que nenhum de nós está santificado o suficiente para não cometer alguma falha, algum pecado. Mas perdoa-nos, Senhor, porque tu conheces o coração de cada um de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, teu povo, perdoa cada vida, aqueles que estiverem verdadeiramente arrependidos de coração. Eles poderão cear porque não estão ceando com indignidade. Eles estão se arrependendo de verdade. Não com remorso, mas com arrependimento sincero diante de ti. Criando repugnância do pecado que praticaram, Senhor. Eu te suplico, Senhor, abençoe esses dois alimentos, o pão e o vinho. O pão que simboliza o teu corpo santo, o teu corpo puro, sem pecado neste mundo, que foi massacrado, foi violentado, vilipendiado, cuspido em nosso lugar, Senhor. E o vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue precioso carmesim, que foi derramado até a última gota naquele Calvário, para nos purificar de todo pecado, para nos redimir de toda culpa. Eu te louvo e te agradeço por tamanho do sacrifício, Senhor. Nós não temos como te pagar esse sacrifício imenso que tu tiveste por cada um de nós, para que pudéssemos ser salvos. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste. Obrigado, Senhor, porque nós fomos felizados e bem-aventurados da escolha, de como eleitos teus, escolhidos, termos a oportunidade de sermos salvos e morarmos contigo pela vida eterna, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, assim como toda a tua igreja que está conectada aqui nesta live. Senhor, recebe a nossa oração em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém? Vamos então servir aqui, pedir aqui a irmã Ilha para receber, receba, né? E me sirva também agora.
Se tiver mais de dois aí, se não tiver só um, tiver dois, um serve pro outro aí, viu? O pão e o vinho. Depois serve também, faz a mesma coisa para o outro, tá certo? Vamos fazer tudo como manda a palavra de Deus. E vamos começar a nossa ceia aqui. A ceia, ela é levada através de um louvor, né? Um curto espaço. Vamos cear aqui. Vamos ouvir aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer. Obrigado, meu Deus, por mais este momento ímpar nas nossas vidas, por estar mais uma vez, Senhor, participando do teu memorial aqui nesta terra. Nós sabemos, meu Senhor e meu Deus, que o grande memorial, a grande ceia, nós iremos sentar todos na tua mesa, porque naquele dia, tu, Senhor, na tua pessoa bendita, quem vai servir a grande ceia para a tua igreja. E nós vivemos em aspirações, sonhando com esse dia para a glória do teu santo nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha. Podeis beber, amados. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome por toda a eternidade, meu Deus. Recebe, Senhor, o cumprimento do teu memorial, sabendo, Senhor, que do profundo de nossas almas nós somos eternamente gratos, meu Deus. Nós temos uma gratidão eterna contigo, porque tu se sacrificaste em nosso lugar. Sofreste tudo por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tamanho de sacrifício. Um sacrifício vicário único, que nenhum homem nesta terra suportaria, Senhor. Louvado seja sempre por toda a eternidade o teu santo nome. Esperamos a tua vinda. Nós cremos que tu virá buscar a tua igreja. O noivo para casar com a noiva.
Eita, Deus tremendo. Aleluia. Esse é o Deus que nós temos a promessa de que iremos morar com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Amém, igreja? Eu quero, antes de fazer a oração final, lembrar a igreja, a Assembleia de Cristo, lembrar também aos nossos visitantes, aos irmãos de outros ministérios que têm acompanhado também as nossas lives, que nós temos um encontro, né? Eu tenho um compromisso com Deus de ter esse encontro com vocês amanhã às 19h30. Segunda-feira às 19h30 temos o nosso culto de oração aqui pelo Instagram. Amanhã às 19h30, culto de oração aqui no Instagram. É meu compromisso diante de Deus e aguardando vocês aqui, porque o compromisso é de um culto de oração para a Igreja Assembleia de Cristo. Eu estou aguardando vocês amanhã às 19h30 para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? Então não esqueça, amanhã 19h30, culto de oração. Quarta-feira nós temos doutrina bíblica genuína, palavra pura e verdadeira. Palavra que só aguenta mesmo os salvos, os crentes que são salvos. Aqueles que querem morar com Jesus na eternidade, só esses aguentam a palavra da verdade aqui na Assembleia de Cristo. Porque o nosso compromisso é com Deus. Nós não temos compromisso com homens, nem com instituições humanas, porque o nosso compromisso é com Deus na palavra genuína da verdade. E nós estamos nos preparando para o encontro, né, com o Yeshua e a Mashiach, Alamalahim Kadosh. Do hebraico para o português significa Jesus, o Messias, o Deus nosso Salvador. Nós estamos nos preparando para esse encontro com Ele. Que Deus abençoe a todos. E amanhã às 19h30 eu aguardo vocês aqui no Instagram para nosso culto de oração, para fortalecermos nosso espírito, apresentarmos nossas necessidades a Deus e esperar a resposta dele, né? Ele disse o quê? Que a gente tem que buscar primeiro o reino dele e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Vamos então orar. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, mais uma vez nós estamos entrando diante da tua santa e maravilhosa presença, desta feita, Senhor, para te agradecer por tudo que tu tens feito nesta tarde por nós. Nossos corações estão regozijando de alegria, Senhor, porque sabemos que tu também estás alegre com a tua igreja por ter cumprido o teu memorial, porque ter te adorado de todo o coração. E nós sabemos que a alegria tua é a nossa força para enfrentarmos uma nova semana de ricas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Abençoa, meu Senhor e meu Deus, o teu povo que estava conectado nesta live. Ó, meu Senhor e meu Deus, nos livra, nos guarda, nos protege, nos blinda contra todo mal, tanto no campo material como espiritual. Derrama sobre nós uma porção de saúde, de paz e de alegria. Assegura-nos saúde física, mental e espiritual, Senhor, para que nós possamos continuar peregrinando deste mundo até o dia do nosso encontro contigo, meu Pai. Sê com cada vida, Senhor. Abençoa também de uma forma bem especial, né, com extensividade, a cada uma das famílias aqui representadas, cada uma das vidas que está nessa live, que possa, meu Senhor e meu Deus, através dela abençoar todos os seus familiares, para a glória e louvor do teu santo nome. Sê conosco, pois é o que nós estamos te implorando nesta tarde, e de já te agradecendo, no nome santo e poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então não esqueça, amanhã às 19h30 estaremos aqui no nosso culto de oração. Orarmos e apresentarmos a Deus as nossas causas, e eu creio que Deus vai responder. Quem tiver fé vai levar nessa semana a bênção maravilhosa. Tem uma semana ricamente abençoada. Eu profetizo uma semana de ricas bênçãos na vida de cada um de vocês, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração que estava conectado nesta live, agora e para todo sempre. E quem crê aí, diga amém de toda a profundidade da alma, e Deus vai receber o teu amém e vai confirmar em teu coração. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite, um restante de domingo abençoado e uma semana de ricas bênçãos e vitórias para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Até logo, até amanhã no nosso próximo encontro.